João 14, do versículo 25 até o versículo de número 31. Enquanto você se prepara, nós vamos assistir o vídeo da série introdutória de João, e as crianças já vão se dirigir até a sala, lembrando que nós entendemos que o melhor é as crianças ficarem, contudo, nós sabemos que isso é gradual, e isso com o tempo se estabelece, até chegarmos ao tempo das crianças ficarem aqui, nós temos uma sala prevista e preparada para eles. Assistamos o vídeo como o último ato litúrgico, uma liturgia repleta de Cristo, repleta de cânticos de Cristo, uma liturgia que nos leva direto à obra da salvação feita naquela cruz infame, mas que para nós é cruz gloriosa. Assistamos o vídeo, nos preparando para o texto. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. João 14, do 25 ao 31, está escrito assim: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegra-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito tempo convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já nos deu nessa manhã. Muito obrigado pela escola dominical, muito obrigado pelos cânticos, pelos textos, muito obrigado pela liturgia, muito obrigado por cada ato. E nós chegamos aqui, e eu creio que todos nós chegamos até aqui com o coração preparado, pronto para ouvir a Tua voz. Então eu lhe suplico, fale conosco em nome de Jesus, e que venhamos a crer mais e mais no Senhor e no seu poder. Ajuda-nos, Senhor, para que saiamos daqui cheios de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A vida nos coloca em inúmeros cenários. E não são poucas vezes que a vida nos coloca em campos de batalha. Por fora,
e por dentro. Alguns desses campos são pressões e forças contrárias que nos obrigam a fazer alguma coisa. São exércitos que agem contra nós. Em outros campos de batalha, ansiedades e medo tomam conta do coração. O ataque é de dentro, o ataque não é de fora. A guerra é lá no fundo do peito. Independente do campo de batalha, externo, do mundo fazendo pressão, interno, da gente com ansiedade, com medo, todos nós buscamos paz. Quando a gente está em guerra, a única coisa que a gente quer é paz. E você já deve ter passado por isso, uma situação tão absurda, uma situação tão dolorosa, e você olha para o céu e fala: Senhor, me dá paz. E alguns de nós, na busca dessa paz, acabam encontrando substitutos frágeis. No mundo é assim. As pessoas buscando paz, vão buscar paz nas drogas, no álcool, nos relacionamentos inadequados, e por aí vai. No mundo, a paz que o mundo dá, ela é frágil. Ela é um acordo mal costurado. Nesse texto em questão, Jesus está falando de nos dar a paz, mas não a paz que o mundo nos dá. E não a paz da ausência da guerra. Não é isso que ele está nos oferecendo. Jesus está nos oferecendo paz em meio às batalhas. Paz quando a guerra aqui dentro é insuportável. Paz quando a guerra lá fora é dolorosa. Jesus está nos oferecendo paz, e por incrível que pareça, essa paz que ele nos oferece é cheia de alegria, é cheia de encorajamento e nos aponta para a vitória. O título do meu sermão é A Paz de Cristo no meio da batalha. A paz que excede todo entendimento no meio das guerras. No sermão anterior, no domingo passado, nós ouvimos Jesus prometer o Consolador. Ele garantiu que não deixaria os discípulos órfãos. Ele disse que habitaria no coração dos discípulos, e disse que os discípulos habitariam no coração do Pai, junto do Pai. Jesus só apontou que o verdadeiro amor se manifesta na obediência, e o crente que obedece ama a Deus e é amado por Deus. Agora, Jesus dá um passo além. Ele não só fala do Consolador, agora ele fala da obra concreta desse Consolador. E a obra concreta do Consolador é ensinar e lembrar, nós vamos ver isso no texto. Mas ele avança, ele vai falar da paz, ele vai falar da alegria, ele vai falar da vitória sobre o príncipe do mundo. E ele vai demonstrar como ele foi obediente até o final. Ele vai demonstrar que essa obediência que ele exigiu na parte anterior do capítulo 14 é possível. Nesse contexto que a gente acabou de ler, Jesus abre uma grande verdade, que é a do Consolador como mestre interior. Olha comigo o versículo 25 e 26 na sua Bíblia. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Tudo o que eu falei até agora, eu falei porque fazia parte da minha missão, fazia parte do treinamento que vocês estão recebendo, fazia parte da orientação. Quando Jesus diz, estando ainda convosco, ele aponta para o tempo que ele passou em missão com os discípulos. Tudo aquilo que eu falei até agora fazia parte da minha missão com vocês. Mas, a partir de agora, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Consolador não é só o advogado, não é só o auxiliador, não é só o encorajador.
O Consolador é o mestre e a memória viva. Preste atenção nisso que o texto está nos dizendo. O Consolador é o mestre que mantém a memória dos discípulos viva, que mantém as memórias dos discípulos atentas para quem de fato Jesus Cristo é. O Espírito Santo não é mero companheiro de viagem. Compreenda bem isso. O Espírito Santo não é somente aquele que está do lado. Ele é o mestre da memória viva. E por que ele é o mestre da memória viva? Ora, meus irmãos, porque o texto é claro em dizer que ele nos ensinará todas as coisas. Não significa que ele vai trazer novas revelações. Isso é bobagem, isso é absurdo. Significa que ele vai trazer interpretação, aplicação e profundidade no entendimento de quem Jesus era e do que Jesus falou. Ele vos ensinará todas as coisas a respeito de Jesus. E ele não só ensinará, ele vos fará lembrar. Não é mera memória, é compreensão iluminada. E foi dessa forma que os evangelistas, os apóstolos, puderam contar o evangelho para nós. Foi dessa maneira. Essa promessa se cumpriu imediatamente, porque Marcos, que era o amanuense de Pedro, Mateus, Lucas, que era o amanuense de Paulo, escreveram os evangelhos além de João, que era o próprio apóstolo. Escreveu o evangelho 60 anos depois. O Espírito trouxe o ensino e a lembrança. Ele é a forma viva de quem Cristo foi e de quem Cristo é. Perceba bem, o Espírito, ele é esse mestre que age, que ensina, que trabalha para que eu e você reconheçamos o Cristo vivo ao nosso lado. Para que eu e você reconheçamos que Jesus está do nosso lado sempre. Volta para a cena aqui. Os discípulos estão à beira do abismo. Desde o capítulo 13, Jesus está falando de partida, Jesus está falando de traição, Jesus está falando de negação. Jesus disse para Pedro, você vai me negar. Jesus disse para Judas, vai fazer o que você tem que fazer. Jesus disse para os discípulos, eu estou indo embora e para onde eu vou vocês não podem ir. Diante desse cenário, esquecer todas as coisas era um medo quase que palpável. Imagina você naquela cena, Jesus dizendo que está indo embora, Jesus dizendo que vai ser traído, o líder dos discípulos, Pedro, negando Jesus antes que o galo cante pela terceira vez. Os discípulos colocaram a mão na cabeça e falaram, meu Deus do céu, e a gente nem anotou tudo, a gente nem escreveu. Durante esses 3 anos e meio a gente não anotou nada. Como é que a gente vai lembrar dessas histórias? Como é que a gente vai lembrar de tudo isso que aconteceu? É como se o mestre acalmasse a tempestade da alma, sabe? Ele diz, calma, calma. O Espírito Santo vai ensinar vocês e vai fazer vocês lembrarem de cada palavra. Vocês não estarão órfãos, o Espírito Santo estará do vosso lado. Vocês vão lembrar de cada palavra, de cada sorriso, de cada aceno, de cada abraço, de cada milagre, de cada momento. E o que isso tem a ver conosco? Ora, meus irmãos, há momentos da vida em que eu e você estamos tão confusos quanto os discípulos. O que vai ser de nós? Como que nós vamos viver? E o Espírito nos lembra que ele vai fazer a gente lembrar. Ele vai nos ensinar. Ele vai fazer com que a gente se recorde daquilo que a gente precisa recordar. E é por isso que Jeremias vai gritar no Antigo Testamento, traga à memória aquilo que te dá esperança. E é isso. Você tem se sentido confuso? Desesperado? Numa escuridão? O Espírito Santo vai te direcionar sobre o que fazer. Agora tem um porém. Se o Espírito não tem espaço na sua vida, como ele será o mestre da memória viva? O Espírito precisa entrar, o Espírito precisa se alojar, o Espírito precisa habitar. E talvez seja por isso que muitos de nós sofrem, e sofrem tanto, porque parece que o Espírito Santo é
meramente um conhecido de longe que a gente dá tchau. Não. Dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Porque Ele é o único que faz com que a palavra de Cristo ganhe vida em nós. Ele é o único que faz com que a palavra de Cristo se encarne em nós. Ele é o único que nos traz à memória a palavra de Cristo nos momentos de dificuldade. Agora, trazer a memória e ensinar não traz a paz que a gente precisa em meio às guerras. Jesus agora vai dizer sobre essa dádiva. Ele não dá só o Espírito Santo como mestre. Ele derrama a sua paz. Olha o versículo 27. Deixo-vos a paz. Que texto incrível. É como se ele abrisse o peito, tirasse a paz que repousa no peito dele e dissesse: a minha paz vos dou. Eu vos dou a paz. Mas note que ele diz: eu não a dou como o mundo a dá. Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos entrego, mas eu não dou essa paz que o mundo oferece. Eu dou um outro tipo de paz. Eu dou uma paz verdadeira. E aí ele termina e diz: que o coração de vocês não fique aflito e nem se acovarde. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Cristo dá, ela é completamente diferente. A paz que Cristo nos entrega, ela não é igual à paz que esse mundo oferece. Meus irmãos, como que esse mundo oferece paz para nós? Esse mundo oferece paz no álcool? Esse mundo oferece paz no dinheiro? Esse mundo oferece paz nos prazeres? Esse mundo nos oferece paz nas comidas? Mas aqui, a paz de Cristo é fruto da comunhão. Eu vos deixo a paz porque o Espírito de paz está com vocês. É uma coisa que não tem como se separar. Eu não entrego uma paz temporária. Eu não te entrego uma shalom qualquer. Não. Eu te entrego a verdadeira paz. E talvez você se pergunte: que paz é essa? Que tipo de paz é essa que Jesus está falando aqui? Ora, meus irmãos, é a mesma paz que levou Jesus a enfrentar a cruz. Olha o que ele está fazendo aqui conosco. Ele não está dando alívio, ele está dando paz. E você deve se lembrar da cena da crucificação. Aliás, se lembre da prisão do Getsêmani. Jesus recebe um beijo no rosto, uma turba armada de paus e cacetetes e pedras nas mãos, chegam até Jesus. Ele é levado com brutalidade, ele é pego pelos cabelos, ele é arrastado até o sinédrio, jogam ele no sinédrio, no chão. Quando jogam ele no sinédrio, começa a primeira sessão de espancamento, tapas na cara, chute, soco, e Jesus quieto, Jesus em paz. Então vai para a segunda sessão de xingamentos, ele vai para o templo de Pilatos. Pilatos manda para Herodes, Herodes devolve para Pilatos, em Pilatos ele leva outra surra dos romanos, surra sem fim. Colocam ele de 4 num patíbulo, abraçando um tronco, e tome chicotada. E deram chicotadas e mais chicotadas com alternância. O chicote de um romano era uma tira de couro com pedras ou ossos na ponta. Pelo menos 5 tiras de couro saíam de uma haste de madeira. Então, na chicoteada, a carne de Jesus explodia. E ele mesmo sofrendo não desistiu, e ele avança para a cruz em paz. Ele consegue olhar para João e falar: eis aí tua mãe, eis aí teu filho, cuida dela, João, não deixa ela sozinha. Ele é capaz de olhar para aqueles que estão fazendo um joguinho, tipo pedra, papel e tesoura, estão fazendo um joguinho para ver quem leva a capa de Jesus. Ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essa é a paz que Cristo está dando aos discípulos. E meus irmãos, pelo amor de Deus, essa é a paz de Cristo que Ele dá para nós.
Essa é a paz que Ele nos dá. É a paz do sacrifício, é a paz da guerra, é a paz que suporta todas as coisas. A paz de Cristo não é a trégua. Essa é a paz dos homens. A paz dos homens é a trégua. A paz de Cristo é o triunfo sobre a dor. É o triunfo sobre o caos. Os discípulos recebem o maior prêmio de todos. Recebem a paz. Agora tem um porém. Essa paz não é ausência de conflito. Essa paz é presença plena na batalha. E eu conheço alguns irmãos de muito perto, e eu sei que alguns irmãos enfrentam uma batalha terrível. Batalha pela saúde, batalha pelo casamento, batalha por dinheiro. Eu sei que alguns de vocês enfrentam batalhas das mais terríveis. Meu irmão, me escuta, pelo amor de Deus. Jesus deu a paz que excede todo entendimento para você. Não busca o silêncio do mundo. Busca a paz da eternidade. Não busque a paz das circunstâncias. Busque a paz que transforma as circunstâncias. Busque a paz da cruz. É a paz que vence o medo. É a paz que vence a guerra. Lembre-se sempre da tempestade. Jesus não te livra da tempestade, mas Ele te livra na tempestade. É isso. É em meio às guerras. Agora, atenção. Cuidado com a paz que você está buscando. A paz não vem de um brigadeiro hipercalórico, a paz não vem de uma garrafa de vinho, a paz não vem de uma deitada com algum estranho, a paz não vem de um pouco de dinheiro na mão, a paz não vem de uma carreira cheirada em meio ao chão, não. A paz vem de Cristo. A paz é dele. E Ele nos dá. E Ele nos entrega. E essa paz é tão real. E é aí que o texto arranca a nossa razão, né? O texto agora abre a nossa cabeça e explode tudo. Porque essa paz é tão real, que a própria partida de Jesus deve se transformar em alegria. Olha o versículo 28. Ouviste o que vos disse? Vou embora, mas depois eu venho. E se me amasseis, se vocês verdadeiramente me amassem, ficariam alegres, porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, e estar no Pai é exatamente a forma de dar a vocês essa paz que vocês buscam. O que Jesus está ensinando aqui? Que o verdadeiro amor não é agarrar-se a Jesus como se Ele fosse seu. Mas o verdadeiro amor é ver Cristo crucificado e glorificado ao lado do Pai. O verdadeiro amor não é agarrar com Jesus e falar, daqui você não vai embora. Existe uma música do Estênio que é fabulosa, fabulosa. O Estênio conta que a pessoa chamou Jesus para descansar um pouco em casa. E ele arruma a cama para Jesus, ele arruma a mesa para Jesus, Jesus está cansado. E aí Jesus se deita. Aí quando Jesus acorda, o anfitrião fala, fica um pouquinho mais. Jesus diz, eu não posso mais, porque eu tenho que ir. E assim é conosco. Ele vem, ele fala, mas logo ele vai, logo ele volta. E nesse vai e vem do Senhor, Ele diz, fiquem alegres, porque todas as vezes que eu vou ao Pai, eu levo vocês na presença dEle. Se Cristo não tivesse ido ao Pai, eu e você não teríamos livre acesso a Deus. Então Ele diz, se vocês me amassem, vocês ficariam muito alegres com a minha morte, muito alegres com o meu sacrifício, porque o meu sacrifício é a obediência do amor, porque o meu sacrifício é a consumação do plano eterno de Deus, porque o meu sacrifício é a glória maior do Pai. Os discípulos veem a ida de Jesus como perda.
E Jesus quer que eles olhem para um outro lado. Jesus quer que eles vejam o triunfo. Jesus quer que eles vejam a glória. Jesus quer que eles vejam a plenitude. Jesus quer que eles vejam não a derrota da cruz, mas a exaltação da ressurreição. A despedida aqui, na verdade, é o início da glória. Vocês não só recebem paz, vocês recebem a alegria de saber que eu estou cumprindo a minha missão exatamente como eu deveria cumprir. O filho não perdeu a guerra, entende? O filho não perde nada em ir ao Pai. O filho não perde nada em ir à cruz. Ao ir para a cruz ou ao ir para o Pai, Jesus garante a nossa alegria. Jesus garante a nossa vitória. Jesus garante o fim das nossas dores, se não aqui, certamente no porvir. Então olha bem a construção do texto. Eu vos deixo o Espírito, quando vocês não lembrarem das coisas, Ele vos lembrará. O Espírito é o emissário da paz. Eu deixo a minha paz, essa paz que me levou até o Calvário. E deixo a vocês a alegria de que a missão está cumprida. A ida ao Pai é motivo de alegria, é motivo de vitória, é motivo de fortalecimento da fé. E é isso que ele diz no versículo 29, olha comigo. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Por que eu estou dizendo que eu vou embora? Por que eu estou dizendo que eu vou para o Pai? Ora, para fortalecer vocês. Jesus anuncia que quando isso acontecer, os discípulos estarão de pé. E é tão incrível, que tudo que Jesus nos mostra antes, é para que quando aconteça a gente não desmorone. É isso. Vocês vão ficar sozinhos. Vocês vão ter um tempo em que eu vou para o Pai. Se alegrem, porque eu estou cumprindo a missão. E quando vocês ficarem sozinhos, acreditem. Quando esse tempo chegar, creiam. A prevenção aqui é pastoral. Jesus não está só informando o futuro como um adivinho. Não. Ele está sendo bom pastor. E por que ele está fazendo isso? Ora, porque ele sabia que a crucificação abalaria todos os discípulos. Qual discípulo ficou de pé com a crucificação, meus irmãos? Jesus aqui está dando uma âncora para o futuro. Jesus aqui está prendendo os discípulos numa rocha segura. Jesus aqui está dizendo, quando a cruz acontecer, eu não perdi o controle de nada. Eu estou dizendo isso para que vocês creiam. Não tem improviso no reino de Deus. Não tem talvez no reino de Deus. Eu estou dizendo isso porque vai acontecer. E quando acontecer, vocês estarão seguros. Ele dá o Espírito que ensina e lembra. Ele dá a paz da guerra. Ele não só dá a paz, a ida dele para a cruz é nossa alegria. E Ele nos prepara para suportar até aquilo que aparenta ser derrota. Ah, meus irmãos, se eu pudesse contar todas as vezes que eu me imaginei derrotado, e depois de alguns anos, isso tudo se transformou em vitória. Essa semana fez 1 ano de todos os acontecimentos. Fez 1 ano. E aquilo que parecia ser derrota tem se mostrado uma vitória incalculável. E é assim na sua vida também. Às vezes você perde tudo. Às vezes todas as coisas vão embora. E aquilo que todo mundo celebra como a sua derrota é cumprimento da vontade de Deus. Eu te digo isso para que quando aconteça, você crê e não desmorone. Eu te digo essas coisas, é o que Jesus está falando. Eu te digo essas coisas porque quando chegar a dor, vocês se lembrarão
que eu resisti o mundo e venci. Essa é a verdadeira fé, a fé que lembra o que Cristo disse, a fé que resiste ao mundo, a fé que vence o trama, a trama e o trauma da prisão, do julgamento, da morte. Quando o caos chegar, essa é a fala de Jesus. Não pensem que foi o acaso. Eu e o Pai estávamos lá. Eu e o Pai estávamos lá. Jesus nunca vai preparar discípulos para fugir da dor. Nunca eu e você fugiremos da dor. Jesus nunca nos livrará da dor. Mas Ele sempre estará conosco para atravessarmos essa dor seguros, sãos e salvos. Ele sempre estará conosco. Ele nunca nos deixará sozinho. E aqui Ele está dizendo, eu estou dizendo antes, para que quando acontecer, vocês não se assustem. Mas qual é a guerra que os discípulos estão enfrentando na prática? Qual é essa batalha? Contra quem eles estão enfrentando essa guerra? Que guerra é essa? Dá uma olhada no versículo de número 30 e 31. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo no Novo Testamento é atribuído a quem? A Satanás. Já não falarei muito com vocês, porque a guerra cósmica vai começar. E o diabo não tem nada em mim. Olha a fala de Jesus. O príncipe desse mundo não tem uma parte para me acusar. Mas, mesmo assim, eu vou enfrentar a cruz. É para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Por isso, meus nobres discípulos, levantai-vos e vamos daqui. Se você não consegue enxergar a ordem de um comandante mandando o seu exército marchar, eu não consigo interpretar esse texto de outro jeito. Jesus está dizendo, eis aí o nosso adversário. Com quem é a guerra? Contra o diabo. Contra o diabo. Eles não estavam enfrentando uma guerra qualquer, eles estavam enfrentando a guerra com o diabo, mas eu tenho que te dizer, essa é a mesma guerra que eu e você travamos. Por isso que não adianta trégua, não tem trégua com Satã. Por isso que não adianta subterfúgios. A gente precisa da paz que excede todo entendimento, a gente precisa do Espírito para nos lembrar das coisas, para não nos deixar cair. A gente precisa da alegria para sorrir, mesmo quando o mundo todo nos manda chorar. A gente precisa de força para que quando tudo aconteça, a gente não desmorone e caia no mundo. Quantos de nós não foram fortalecidos naquela situação que a gente podia cair? Todo mundo disse, você vai morrer nessa situação. Eu olho para vocês, eu vejo tantos testemunhos dos mais variados. Meu Deus do céu. Se a gente fosse contar aqui, se chamasse aqui dessa fileira, tem uns 20 que vão dizer, aquilo aconteceu e eu ia cair, e eu nunca mais levantaria, mas está de pé alguns anos depois. A guerra é com o diabo, é verdade, mas o diabo não tem nada com Jesus. O diabo não tem nada conosco. É verdade que ele se aproxima, é verdade que ele tem algum poder, é verdade sim. Mas também é verdade que ele não tem nada com Jesus. Nada, nada. Satanás nada tem dele em Cristo. Olha que coisa interessante. Não tem nada do diabo em Cristo. Nada. O diabo não tem direito sobre Jesus. O diabo não tem como acusar Jesus. O diabo não vê brecha em Jesus. O diabo não tem nenhuma participação em Jesus. O diabo não tem como acusar Jesus de nada. Jesus, ao enfrentar a cruz, não estava perdendo para Satanás. Jesus, ao enfrentar a cruz, estava obedecendo a Deus de tal forma que ele venceu o diabo naquela cruz. O diabo foi completamente derrotado. Os discípulos
estão prestes a viver a maior batalha de suas vidas. A prisão, a cruz, a tortura. E Jesus diz, o diabo está vindo, mas eu não tenho parte com ele. Eu vou obedecer o Pai até o final. Então, meus nobres e destemidos discípulos, eia, levantemos e marchemos. Ele errou. Porque eu falei levantemos e marchemos, e Jesus falou levantemos e marchemos para agora. O carro de som falou que era às 16 horas. Não é às 16 horas. Não tem nada a ver com as 16 horas, é agora. Satanás vem e Jesus não se vitimiza. Ele diz, vamos para cima dele, que é agora. É agora que o testemunho de amor ao Pai vai prevalecer. É agora que a vitória da cruz vai se levantar. É agora, meus discípulos, que nós vamos vencer a morte para sempre. Como isso é lindo, como isso é consolador, como isso me dá esperança, como isso me dá força para enfrentar todo tipo de dor. Isso deve te dar a mesma força. Diante do maligno, Jesus nos chama para marchar. Como é que o texto termina? O texto termina com essa convocação. O texto termina com esse avanço. O texto termina com essa coragem. Ele não termina com desespero. É verdade, o príncipe do mundo se aproxima. Mas também é verdade que ele não tem poder sobre Jesus e os discípulos. Jesus se levanta. Por amor ao Pai, por obediência ao Pai, ele se levanta e vai em direção da cruz. A cruz que não é derrota, a cruz que é a declaração suprema de que Jesus ama o Pai a ponto de fazer a sua vontade, mesmo tão dolorida quanto a crucificação. E é por isso que naquela noite nenhum dos discípulos chorou. E eu não sei se você percebe, é meio estranho Pedro pegar a espada e cortar a orelha de Malco, não é? Depois dessa conversa com Jesus, ele saiu pilhado de dentro do cenáculo. E ele falou, pode vir, que agora ninguém me para. E é isso que esse texto tem que fazer com você. Está sofrendo luta, está sofrendo batalha, está no meio de uma confusão? Saiba que o Espírito Santo está do seu lado para te ensinar e lembrar de tudo. Saiba que a paz de Cristo que enfrenta a dor já foi dada a você. Saiba que Cristo já foi glorificado e por isso você tem que viver em alegria. Saiba que Ele já disse que seria assim, no mundo teria as aflições, mas eu venci o mundo, então você não está sendo pego de surpresa. E saiba que o diabo não tem parte nenhuma com você. Saiba que o diabo não tem vitória sobre a sua vida. Saiba que você não precisa fugir dele. Você deve continuar em marcha. Você não precisa se desesperar. Você pode continuar avançando. Meus irmãos, o texto de hoje nos mostra que a verdadeira paz não é comprada, a verdadeira paz não é conquistada nas noites desse mundo, mas a verdadeira paz é essa que a gente está ouvindo e recebendo. É essa que Cristo diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como eu termino meu sermão? Ora, eu termino meu sermão dizendo que a escolha é só sua. Você pode continuar sofrendo e buscando a paz em lugares inadequados, ou você pode se convencer de uma vez por todas que Cristo tem tudo o que você precisa para passar por essa guerra. São duas coisas que você pode fazer. Ou você continua inquieto, ou você continua desesperado, ou você se rende. E qual das duas é a mais aconselhável? Ora, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Creia no Espírito Santo, que Ele te ensinará a lembrar de todas as coisas. Creia nessa paz que vence o mundo. Crê na alegria da crucificação. Crê na vitória do Filho que obedeceu em amor e foi até a cruz. Como é que eu termino o sermão? Do mesmo jeito que Jesus. Levantem-se, ó valorosos crentes. Levante-se, Igreja do Senhor Jesus. Levante-se,
Ó povo santo, levante-se e vamos-nos daqui, porque nesse vale da sombra da morte não será o lugar do nosso enterro. É claro que é metafórico. O meu levantar não é para você levantar do seu lugar. O meu levantar é para você levantar dessa dor que você está sentindo. Para você levantar desse sofrimento que tanto te angustia. Levante-se dele, sacuda a poeira e continua marchando. Porque o fim não será nesse vale da sombra da morte. O seu fim não será no vale da sombra da morte. Se coloque em pé, vamos orar. Senhor, o capítulo 14 de João termina de forma maravilhosa. Jesus diz qual é a função do Espírito, que é lembrar e ensinar. Ele diz que ele vai nos dar a paz, que excede todo entendimento, a paz que suporta até a crucificação. Ele diz que ele está indo para junto ao Pai, e isso é motivo de grande alegria. Ele diz que o dia do sofrimento maior chegará, mas quando esse dia chegar não é para a gente desmoronar, porque a gente já sabe que esse dia vai vir. E ele diz que ele venceu o mundo, que ele venceu o diabo, que o diabo não tem parte nele, que o fato dele obedecer o Pai até o final garante a vitória. E então Jesus olha para nós e diz: se levanta dessa dor, pelo amor de Deus. Se levanta desse sofrimento, pelo amor de Deus. Se levanta dessa derrota, pelo amor de Deus. Se levanta dessa angústia, pelo amor de Deus. Se levanta dessa depressão, pelo amor de Deus. Se levanta dessa crise, pelo amor de Deus. Se levante dessas dores, pelo amor de Deus. Vamos, avancemos, pois o nosso fim não é aqui. É isso que Jesus está ensinando. Ele está gritando, meu Deus. Ele está gritando para aqueles discípulos: levantem, a história não acaba hoje. E é isso que o Espírito fala para nós nessa manhã. É isso que o Espírito fala para cada um de nós. E aqui tem gente que tem problema no casamento, aqui tem gente que tem problema de dinheiro, aqui tem gente que tem problema com o filho, aqui tem gente que tem problema com o irmão, aqui tem gente que tem problema com genro, com ex-genro, tem gente que tem problema com droga, tem gente que tem problema com bebida, tem gente que tem problema com pornografia. Tem gente que tem um monte de problema e que de vez em quando acha que perdeu. A palavra do Senhor para nós é: levanta e volte a andar, porque esse vale da sombra da morte não é o teu fim. Foi isso que ele disse para os discípulos. E os discípulos saíram. É verdade que num primeiro momento ainda com medo, mas depois do terceiro dia ninguém mais parou esses 12. E é tão interessante que os 12 já morreram faz tanto tempo, mas o testemunho dos mesmos continua ecoando até os nossos dias. O que dizer de Pedro, de Tiago e de João? O que dizer de Filipe, de Mateus? O que dizer do outro Judas? Não o Iscariotes, o Zelote. O que dizer da vida gloriosa desses homens? Foram atirados do penhasco, foram crucificados de cabeça para baixo, foram degolados, e todos eles venceram. Esse é o recado de Deus para cada um de nós nessa manhã. Ainda não é o fim. Marcha. Não desista. O casamento não acabou. A relação com o filho não acabou. A relação com o irmão não acabou. Esse vale da sombra da morte financeiro é passageiro. Abandone as garrafas, elas não vão te ajudar. Olha para frente, erga a cabeça. Essa doença não vai te matar. Essa angústia não vai te paralisar. Essa depressão não vai te destruir.
levanta e anda. É isso que o texto nos diz. E é isso que eu espero que aconteça comigo nessa manhã. É isso que eu espero. Eu espero me lembrar sempre que o Consolador me ensina, como mestre da vida, é me lembrar que eu tenho paz para enfrentar a morte, é me lembrar que eu já sou mais do que vencedor, é me lembrar que eu fui avisado de tudo. Eu fui avisado pela palavra do Senhor, eu fui avisado pelo Espírito. Alguns são avisados até de forma sobrenatural, nós somos avisados de tudo. Então vai parar por quê? Vai desistir por quê? Por causa do príncipe desse mundo? O diabo, ele não tem nada com Cristo nem contigo. Ele não tem nada conosco, ele não tem parte. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? A palavra é clara. Ninguém. Ninguém. O acusador de nossas almas foi derrotado naquela cruz. E por causa da cruz, todos nós recebemos a vitória. Que eu e essa igreja creiamos para sempre que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Que em Cristo Jesus vencemos. E que nada nem ninguém vai nos separar do amor do Pai. Obrigado por esse texto mais uma vez. Obrigado por esses dois textos. Um nos mostra quem nós somos e onde a gente mora. O outro nos mostra que a gente consegue passar por qualquer tipo de batalha. Obrigado. Um nos mostra o nosso destino. E o texto de hoje nos mostra o caminho. A paz em meio à guerra. E é isso. Essa é a nossa jornada. Isso nos resume. Isso nos define. Somos morada do Espírito Santo. Somos filhos de Deus. E enquanto estivermos aqui, estamos em guerra. Mas jamais estaremos sozinhos. Afligidos sim. Derrotados nunca. Sofrendo sim. Vencidos nunca. Nos faça viver uma semana incrível, em que a gente acredite de fato que temos essa paz, que temos essa alegria, que temos essa força e que nada nem ninguém poderá nos parar. Ajudai-nos, Senhor, a crermos no seu texto para vivermos uma vida em abundância. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.